Para os irmãos que não sabem, eu frequento a Igreja Batista há uns 15 anos, mais ou menos, esta igreja. Mas tem cerca de 9 anos que eu sou convertido. E foi ali na congregação do Mato Preto, onde eu entendo hoje que tudo começou. Só que isso foi mais ou menos em meados de março de 2016, 9 anos atrás. Vai fazer 10 agora no início do ano que vem. Mais uns meses antes de março, mais ou menos, eu acredito que foi no feriado de carnaval, feriado de fevereiro daquele ano, que eu ouvi uma mensagem nesse mesmo texto. João, capítulo 6, a partir do verso 59. E desde lá, frequentemente, a minha mente durante o dia ou durante a vida, assim, ela volta nesse texto. E esse texto vem de novo na mente e é como se eu tivesse que me restabelecer. E eu não podia deixar de compartilhar com os irmãos esse texto. E eu espero que ele gere algum tipo de confronto, tanto como ele gerou em mim, naquele dia e quando eu preparei esta mensagem, tanto quanto nos irmãos que vão ouvi-lo hoje. Não sei se pela primeira vez, mas acredito que vai ser edificante para todos. Eu esqueci de passar o tema para o pessoal da mídia, então não culpe eles por não ter lá a imagem, né? Mas João capítulo 6, versículo 59 em diante. Diz assim: Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho dito, que eu os tenho falado, são Espírito e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também não querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhe respondeu: não é fato que eu escolhi vocês, os 12? Mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes. Porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nos abençoe neste momento, Pai. Primeiramente, queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Aquilo que nos tem afastado, aquilo que nos tem deixado longe de Ti e não tem nos deixado prestar um culto agradável a Ti, Pai. Que o Senhor limpe os nossos corações para que possamos ser restabelecidos em um relacionamento contigo. Fale aos nossos corações a partir desta palavra e que nós possamos praticá-la no nosso dia a dia. Em nome de Jesus, amém. O texto de João 6, principalmente a partir desse versículo, ele é bem conhecido. Principalmente nessa pergunta que Jesus faz aos 12. Vocês também não querem ir embora? É uma pergunta que confronta. É uma pergunta que a gente vai entender no decorrer de hoje, deste momento, por que Jesus fez essa pergunta aos 12 que ele escolheu. Vamos lembrar que o capítulo 6 de João começa com
a multiplicação dos pães e peixes. Jesus já estava, nesse período, atraindo multidões. Multidões já conheciam os milagres de Jesus. E o apóstolo João, quando ele escreve o livro, o grande objetivo dele é ensinar aos seus leitores que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, ele evidencia muitos milagres de Jesus. E, principalmente, ele traz várias declarações de Jesus a respeito de quem ele é. E uma dessas, que está no capítulo 6, Jesus fala que ele é o pão da vida. Então, João já está trabalhando um contraste de que ele é conhecido também pelos teólogos como o apóstolo do contraste. Isso eu não descobri, né, como eu disse para vocês também na última mensagem, mas fiquei sabendo, ou li sobre, que João é conhecido como apóstolo do contraste porque em diversos textos ele sempre mostra como as coisas são apresentadas e como as coisas são com Cristo. O Laudo citou João 14,6 como Jesus Cristo dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. Também há um contraste porque há diversos caminhos, mas João apresenta para os seus leitores Jesus como o caminho. Da mesma forma, muitas coisas são trazidas como trevas no livro de João, mas Jesus é chamado de a luz do mundo. Então, existe essa dinâmica dentro do livro de João, onde Jesus é trazido como o oposto daquilo que o mundo oferece. Entendendo isso, vocês precisam lembrar que essa multidão persegue Jesus e segue Jesus pelo aquilo que Jesus está dando para elas. E o que Jesus estava dando para elas? Milagre e comida. Como que você não vai atrair uma multidão de pessoas, até nos dias de hoje, tendo milagre e comida? Até hoje é uma discussão, até nós que estamos um pouco à frente dos jovens, é uma discussão nossa. Vai ter comida ou não vai ter? Porque é gritante a diferença quando você coloca comida na programação dos jovens e quando você não coloca. Principalmente se é de graça. Então, essa população já disse pelo qual motivo ela está seguindo a Jesus. Ela está seguindo Jesus por uma motivação errada. Compreendem? Jesus já confronta a multidão dizendo que eles buscavam pelos sinais e não por aquilo que ele é. Aqui nós vamos ter o primeiro contraste. Jesus está falando que vocês estão me seguindo porque vocês estão procurando o pão físico, porque vocês se comeram, teve a multiplicação dos pães e peixes, vocês se fartaram, sobrou comida, e quando Jesus sai da presença deles, eles vão atrás de Jesus porque eles querem mais. Por que eu não vou andar perto de um cara onde eu não preciso trabalhar, não preciso fazer nada, e ele ainda me entrega pão que eu posso comer até me fartar? Então Jesus começa a colocar durante o capítulo 6 o contraste sobre versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. A primeira evidência. Não trabalhem pela comida que perece, mas para que vida eterna. Ele está falando dele. Jesus está se referindo a ele. Jesus deixa claro que a comida é ele próprio, não algo que ele dá, mas o próprio Cristo é o sustento. Ao ser questionado sobre a obra de Deus, no capítulo 6, Jesus responde: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que o enviou. E a fé, Jesus vai deixar claro no capítulo 6, não tem como a gente não entender dessa forma, que a fé não é um mérito humano. Diversas vezes, pelo menos por 5 vezes, ele diz: aquele que não vir a mim, o Pai, todo aquele que o Pai me dar, virá a mim e eu não lançarei fora. Jesus Cristo, ele deixa claro a soberania de Deus na salvação do ser humano. Então, para a gente entender a declaração de Pedro e por que o confronto de Jesus, como eu mencionei no começo da noite, a gente precisa entender esse contexto.
Quais são as palavras duras que os discípulos estavam murmurando? São essas, de que Ele é o pão da vida, Ele é o pão que desceu do céu, Ele está dizendo que você só tem parte com Ele se você comer do corpo dele, que é o pão, e beber do sangue dele. Essas são as palavras difíceis. Lembra no versículo 59, Jesus ensinava isso numa sinagoga. Não é um povo totalmente leigo. Tem pessoas muito bem inteligentes lá dentro. Tem pessoas que entendem o que ele está falando e acham isso um absurdo. Como que ele pode afirmar que ele é o pão que desceu do céu? Outra coisa que Jesus vai citar, que vai contrastar com aquilo que eles já conhecem, é que ele fala, o pai de vocês comeram maná. E o maná sustenta pelo dia só. Mas vocês precisam comer daquilo que sacia a fome para sempre. Jesus está colocando mais uma vez que o maná já era uma referência a respeito dele no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Então, Jesus já está colocando diversas coisas para eles e que eles precisam entender que não basta segui-lo por conveniência. Não adianta pensar que Jesus é como se fosse uma padaria, onde eu vou lá, pego o meu pão, está tudo certo, estou saciado por hoje. Jesus já está colocando uma divisão aí. Das pessoas que seguem ele por conveniência e daqueles que seguem por convicção. Para eles é um escândalo quando ele se apresenta como o pão da vida, como eu já mencionei. Vocês acreditam que muitos cristãos no início da igreja eram acusados de canibalismo, por entender esse texto de forma literal. Mas o que Jesus está falando, quando é para beber do meu sangue e comer do meu corpo, ele está falando literalmente, não literalmente, claro, mas ele está falando de um relacionamento completamente íntimo com ele. Para a gente chega até a ser um absurdo a gente pensar nesse tipo de coisa, né? Só que é aqui que a gente vai chegar no ápice do capítulo 6. Essa introdução eu quis fazer para vocês entenderem o que de fato nós vamos aprender agora e o que o confronto de Jesus tem a ver conosco. Diante dessas palavras, verso 60, muitos dizem, dura é esta palavra, quem a pode ouvir? Como eu mencionei, Jesus já está muito famoso. A gente sempre gosta de dividir aqui um pouco, que é mais ou menos assim. Pense em Jesus no centro de um círculo, e em volta desse círculo você tem João, o discípulo mais próximo. Em volta desse outro círculo você tem mais um, Pedro, Tiago e João. Em volta desse outro círculo, desses três, você tem mais um pouco maior, que são os 12. E em volta dos 12 você tem pelo menos mais 70 discípulos, que é o que os historiadores chamam. E em volta desses 70 existe a multidão, que são esses que seguem Jesus por conveniência. Então é nesse ponto que Jesus vira, que os discípulos estão difamando, não, eles estão murmurando, dizendo, dura essas palavras, quem pode suportar? Esses discípulos não são os 12, porque Jesus separa depois os 12. Esses discípulos são os fora os 12. Duras são essas palavras, quem pode suportar? Quais palavras? Essas que a gente acabou de aprender, que eu acabei de mencionar. Jesus é o pão da vida. Se você quiser ter parte com ele, não é comendo maná que você vai estar com ele. Não é você seguindo ele, pela sua vontade, que você tem parte com ele. Ele está dizendo que todo que chega até ele é atraído por Deus e de maneira nenhuma ele lançará fora. Esses são os seus verdadeiros discípulos. Agora, como nós podemos responder a Jesus quando ele confronta essas nossas expectativas? Como que nós podemos reagir diante disso?
Não foi coincidência, mas eu percebi que na última mensagem eu também coloquei as atitudes de um verdadeiro cristão. E eu não podia deixar de mencionar que, dessa forma, eu só troquei o verdadeiro cristão por verdadeiro discípulo só para não ficar repetitivo. Mas a verdade é, nós somos verdadeiros cristãos. Amém? E temos que ser verdadeiros discípulos. Não tem como uma coisa não ser a outra. Certo? E eu não podia deixar de mencionar que a atitude do verdadeiro cristão, do verdadeiro discípulo, lembra muito a atitude que Davi tem no confronto do Salmo 51. Vocês lembram muito bem, porque eu fiz uma mensagem a respeito disso, de como que Davi reage diante de tudo isso, diante do confronto que ele tem com o profeta Natan. Aqui, nós vamos conseguir dividir os verdadeiros cristãos. Mais uma vez, nós vamos conseguir dividir os cristãos em cristãos por conveniência e cristãos por convicção. A primeira atitude do verdadeiro discípulo é permanecer. Verso 60 ao 65. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Mas há descrente entre vocês. Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. O confronto de Jesus revela quem são os verdadeiros. São nos momentos de confronto que descobrimos de fato quem é o discípulo. Os discípulos verdadeiros, eles permanecem mesmo quando as palavras de Jesus são duras. Jesus acrescenta uma promessa, quando ele diz que ninguém que o Pai me der, todo aquele que o Pai me der, vem até a mim. Ele põe uma promessa junto aí. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. O verdadeiro discípulo, em meio ao confronto, ele permanece, não por causa do conteúdo daquilo que ele está ouvindo, mas sim por causa de quem ele está ouvindo. Os discípulos reconhecem já Jesus. Eles já conhecem Jesus. E se é Jesus quem está falando, não deve ter alguma coisa errada com Jesus, pelas palavras duras que ele está falando. Deve ter alguma coisa errada comigo. Lembram de um episódio famoso do jovem rico? O jovem rico chega diante de Jesus, se encontra no caminho. Jesus tem seguido todos os mandamentos. O que falta para alcançar a vida eterna? Larga tudo que tens, vende tudo que tens, dá aos pobres e siga-me. Qual é a reação do jovem rico no confronto com Jesus? No confronto de Jesus com ele? Ele vai embora. O texto diz que ele vai embora porque amava muito os seus bens. Aqui nós temos a atitude de um não discípulo, de um falso discípulo, de um falso seguidor de Cristo. Porque diante do confronto, ele percebe que as palavras de Jesus ferem aquilo que ele mais ama,
Jesus escancara para todos quem era o ídolo do jovem rico. Ele escancara qual era o ídolo do coração, aquilo que ele mais amava, aquilo que ele mais desejava. O jovem rico, então, abandona tudo. Mas não é nem tanto para essa parte que eu quero atentar, que eu quero que vocês se atentem. Mas é para a reação dos discípulos que estavam com Cristo. O texto, a gente pode aprender do texto que nenhum discípulo vai atrás do jovem rico, dizendo que aquelas palavras duras que Jesus falou para ele, não era bem assim que ele queria dizer. Não, Jesus estava brincando. Jesus não queria dizer que não é assim todos os bens que você precisa vender. Vende só alguns. Dá ali uma parte para os pobres, mas continua seguindo. Não, os discípulos já tinham entendido que o evangelho era renúncia, porque todos eles renunciaram. Todos eles abandonaram aquilo que tinham para seguir Jesus. E quando Jesus disse a mesma coisa para um outro falso discípulo, eles entenderam. Por que eu vou abandonar Jesus ou tentar justificar aquilo que Jesus está falando para um falso discípulo? Sendo que o que Cristo está falando é a verdade. Vocês entendem? Os verdadeiros discípulos permaneceram. Tanto quando Jesus falou esses absurdos para os fariseus, de que ele é o pão que desceu do céu, de que eu preciso comer da carne e beber do seu sangue, eles permaneceram. Eles permaneceram também quando Jesus confronta lá o jovem rico. Mas no nosso caso, o mundo hoje tem nos oferecido um Cristo falso, que a gente às vezes encontra irmãos ou ex-irmãos, vamos dizer assim, que defendem que Jesus Cristo é amor. Jesus Cristo não julga. Jesus Cristo não aponta os seus erros. Vamos amar mais. É isso que o texto está dizendo? Duras são as palavras de Jesus. Quem pode suportar? É esse Cristo que o mundo oferece hoje para nós? O que nós, como cristãos, sabemos é que você pode até rejeitar uma parte de Jesus. Você até pode. Mas o que você não pode ser, fazendo isso, é ser salvo. Você é livre para escolher a melhor parte de Jesus, os versículos mais bonitinhos, e colocar esse Jesus como sendo o Jesus perfeito para ti. Mas você não pode ser salvo sem aceitar o Cristo completo das Escrituras. O Cristo que vai olhar dentro do seu coração e apontar exatamente aquele ídolo que te afasta dele. Exatamente aquele ídolo que está te segurando de viver mais próximo dele e mais íntimo dele. Então, que a nossa atitude diante dos confrontos de Cristo seja permanecer. Não somente pelo conteúdo, porque o conteúdo é importante, porque é Cristo quem está falando, mas principalmente porque nós conhecemos Cristo. E como nós podemos aplicar isso para as nossas vidas hoje? Nessa primeira atitude, devemos nos perguntar: cremos em Cristo por conveniência ou por convicção? Creio em Cristo enquanto aquilo que Ele fala é bom para mim? A gente já deve ter ouvido, pelo menos eu já ouvi algumas vezes, que a gente se coloca no lugar de alguns discípulos em algumas situações. E uma bem famosa é quando Pedro nega Jesus 3 vezes. Muitos de nós dizemos assim: eu jamais faria isso. Eu conheço Cristo, estou vivendo com Cristo. Eu jamais negaria Cristo como Pedro fez. Mas a grande verdade é que a gente nega Cristo por bem menos. Todos os dias, o tempo todo, a gente nega Cristo.
E nem é sobre ameaça de morte, como era no caso de Pedro. Às vezes é só por um status no trabalho. Às vezes é só porque talvez vão colocar algum apelido em mim na escola. Eu já nego Cristo por isso. Negar a Cristo não é só verbalmente. É quando deixamos de falar de Jesus, escondendo nossa fé ou não testemunhamos. Desta forma, a primeira atitude nos chama a permanecer. Permaneça, irmãos, em Cristo. As palavras são duras? Permaneça. Vão ser piores. E quanto mais você lê, quanto mais você conhece de Cristo, mais você percebe que precisa ser mudado. E mais as palavras vão ser difíceis. E mais coisas você vai precisar renunciar. A segunda atitude do verdadeiro discípulo é reconhecer a graça. Verso 66 ao 71. Diz assim: diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também não querem se retirar? Será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus lhes disse: não é de fato que eu escolhi vocês os 12? Mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque sendo um dos 12, era quem havia de trair. Jesus, no meio do seu discurso, ele percebe que aqueles discípulos, depois dos 12, como eu mencionei para vocês, começam a abandoná-lo. E Jesus, para testar a fé dos 12, ele se vira e pergunta: vocês também não querem ir embora? E Pedro, mais uma vez, sendo o porta-voz dos 12, responde: para quem iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Aqui eu quero separar a declaração de Pedro em duas partes. Essa primeira parte, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E a segunda parte, nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Pedro lembra muito aquele outro episódio, onde Jesus vira para os 12 e pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Ou por aí, quem dizem que eu sou? E eles respondem: dizem que você é Elias, dizem que você é João Batista, Moisés. Tá, mas e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mais uma vez, tomado pelo Espírito Santo, Pedro declara: Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Quais são essas palavras de vida eterna que ele está falando? O que o capítulo 6 já está falando, que ele é o pão da vida, que quem não comer da sua carne e beber do seu sangue não tem parte com ele. Essas são as palavras de vida eterna. Essas são as palavras que todo verdadeiro discípulo reconhece, que é ele quem tem as palavras de vida eterna. Jesus, nas palavras de vida eterna que Pedro declara, ele está dizendo, igual está no versículo 51, Jesus é o pão que desceu do céu. No verso 38, 40, diz que ele é o Filho enviado pelo Pai.
E do 53 ao 56, ele diz que é necessário comer sua carne e beber do seu sangue. Pedro está se apegando ao Cristo bíblico, o mesmo Cristo que nós devemos nos apegar. E não é esse outro Cristo que eu mencionei que é oferecido e distorcido pelo mundo. Um Cristo que você pode escolher qualquer coisa boa dele e está tudo certo. Essa é a primeira parte. A segunda parte da declaração de Pedro é: nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Essa expressão Santo de Deus até os demônios usam, sabia? Em alguns trechos bíblicos, os demônios se referem assim a Jesus. E é muito bonita essa expressão. Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E na mesma hora Jesus responde. A ideia do texto diz que Jesus replica. É como se fosse, eu entendo como se fosse direto assim. Jesus pergunta se vocês não querem me abandonar. Pedro responde, mas para onde, se tu tens palavra de vida eterna? Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E Jesus replica ele falando: não fui eu que escolhi vocês? Os 12? O que Jesus está querendo dizer com isso? Percebam que Pedro está falando em nome dos 12. Nós temos crido e conhecido. Como que os 12 têm crido e conhecido, se dentre eles tem um diabo? Jesus sabia, desde o princípio, que entre eles um havia de trair. Jesus está falando que Judas é o contraste dos outros. Judas é o contrário dos outros. Não tem como Pedro afirmar que nós temos crido e conhecido, e dentre eles tem um que não conhece e não crê no Cristo como Santo de Deus. O texto diz, Jesus declara: um de vocês é um diabo. 11 foram dados pelo Pai, para que Cristo estivesse, os atraísse, os escolhesse. Mas Judas não. Judas foi colocado ali com um propósito, de cumprir o plano de Deus. Nessa segunda atitude de reconhecimento de graça, Jesus está olhando para a declaração de Pedro e falando assim: Pedro, não é você que tem crido. Não é você que tem conhecido. Você só declara isso porque o Pai entregou vocês 12 para mim, antes de eu chamar vocês. A declaração de Pedro dá uma conotação, como se fosse Pedro colocando nos méritos dele, que ele tem crido, ou eles têm crido, que Cristo é o Santo de Deus. E Jesus está falando assim: mas isso é verdade, mas não por seus méritos. Porque fui eu que escolhi vocês 12. Não é isso que o texto está dizendo? Não fui eu que escolhi os 12? Irmãos, na atitude de reconhecer a graça de Deus, na segunda atitude do verdadeiro cristão, no verdadeiro discípulo, de reconhecer a graça, todo esforço, oração e perseverança é obra da graça. Eu mencionei aqui mais ou menos como foi a minha conversão. E eu me perguntava: por que eu não fiz isso antes? Por que eu esperei 20 anos da minha vida, 20 anos dentro da igreja, para chegar numa sexta-feira à noite, ouvir uma mensagem e, de fato, me arrepender e crer? Hoje eu entendo que era o Espírito Santo trabalhando. E hoje eu não consigo colocar que aquela sexta-feira foi mérito meu. Porque se fosse mérito meu, eu teria feito antes. Todos nós aqui, se você acha que é algum mérito seu,
Em toda vez que você declara que Cristo é o seu único e suficiente Salvador, você precisa entender que isso não é mérito seu. Porque o dia que você conseguiu confessar, foi o Espírito Santo que te atraiu para isso. Foi o Espírito Santo que te convenceu disso. Então Cristo está colocando Pedro no lugar dele. Calma lá, Pedro. Eu escolhi vocês. Vocês têm crido e me conhecido porque eu escolhi vocês. Então a atitude correta é reconhecer que crer, permanecer e obedecer são frutos da graça e não méritos pessoais. Isso deve gerar uma postura prática no dia a dia. Um texto de Paulo aos Efésios diz que a graça... Peraí. Fugiu o texto. Põe para mim Efésios 2:8, por favor. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é o dom de Deus. 9. Não de obras, para que nem se glorie. A primeira resposta natural, ao reconhecer que isso é graça, tudo que fazemos de bom é fruto de Deus. É fruto da obra prévia de Deus. Passa para o 10, fazendo um favor. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O texto de João também diz que ele nos amou para que nós pudéssemos amá-lo. Então percebam que a dinâmica da graça e da salvação, a dinâmica de quando nós confessamos como Pedro que Cristo é o Santo de Deus, sempre parte dele primeiro. Mas da mesma forma que nós recebemos essa graça, nós devemos oferecer essa graça. Porque se dependesse das pessoas aceitarem a Cristo e virem, irmãos, eu ia falar para vocês, vocês não precisam evangelizar. Porque Romanos diz que não tem nenhum ser humano que deseja, que queira a Deus. Agora, quando a gente entende que a salvação vem de Deus, quando é Ele quem dá o ponto de partida sobre a salvação, aí eu falo, irmãos, evangelizem. Porque vocês vão encontrar o povo de Deus aí fora, que precisa ouvir a mensagem para crer, como diz em Romanos 10. Devemos também agir, quando reconhecemos a graça, com paciência. Ser paciente com erros, quedas e limitações daqueles que ainda não compreenderam. Talvez difícil aqui é evitar colocar pesos e preços sobre as pessoas. Confesso que isso não é fácil. Confesso que talvez de todas as atitudes, essa seja bem difícil. Como eu, perdoado como fui, posso colocar o peso da culpa sobre outro irmão que também já foi perdoado? Nós fazemos isso constantemente. Permanecemos por misericórdia, não podemos exigir do outro o que nem nós alcançamos de Deus. Sem Deus. E a conclusão da segunda atitude, a graça, reconhecendo a graça, devemos ter humildade diante de Deus, paciência com os irmãos, um amor que serve, e principalmente reconhecendo que tudo vem do Senhor. Acredito que aqui ninguém ora dizendo, obrigado, Senhor, porque eu te escolhi. Ou obrigado, Senhor, porque naquele dia eu aceitei a sua salvação.
constantemente, ou a maioria das vezes a gente olha, Deus, obrigado porque tu me salvou. Essa é a atitude do verdadeiro discípulo. Ele se ajoelha e obrigado, Senhor, por tamanha graça. Para concluir, irmãos, espero que saiamos daqui convictos daquilo que cremos. Que hoje vocês entendam se vocês são cristãos e discípulos por conveniência ou por convicção. Que quando confrontados, não esperemos justiça contra quem nos confronta. Lembrem de Davi. Quando confrontado, primeiro julguem se o confronto é segundo as Escrituras. Mas tenhamos humildade para refletir se aquilo é verdade e se fomos julgados conforme as Escrituras. Não estou dizendo que toda acusação e confronto contra vocês vai ser de verdade. Mas antes de exigir qualquer tipo de justiça contra a pessoa que está te confrontando, analise-se. Veja se de fato você não precisa mudar alguma coisa. E para você perceber que se a mensagem está te incomodando de alguma forma, agradeça a Deus porque é o Espírito Santo agindo dentro da sua vida. Porque Ele quer te transformar. Ele quer te santificar. Lembrem da carta de Tiago. Quanto mais prova, mais amadurecimento. E mais amadurecimento, mais perseverança. Até aquele dia. E assim a gente vai. Que isso gere em nós o reconhecimento de que tudo é graça. Desde o momento em que cremos até quando permanecemos. Que essa palavra crie em ti um coração puro e renove dentro de ti um espírito inabalável, quebrantado e contrito que o Senhor não despreza. Assim, você poderá oferecer a Deus um sacrifício que Ele considera agradável. Que Deus te abençoe. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa mensagem. Obrigado pela Tua Escritura, Pai. Porque muitas vezes não precisamos explicar muita coisa, não precisamos dizer muitas coisas a respeito dela. O simples fato de lermos e o Teu Espírito Santo agindo dentro de nós é o suficiente. Senhor, confronte em todas as áreas que precisamos ser confrontados. Que nós não achemos normal conviver com pecados. Que nós comecemos a odiar o pecado, se ainda não o fazemos. Renove o nosso coração, Deus, para que possamos viver em unidade, Pai. Uma unidade que nós possamos também oferecer a Ti um culto saudável e um culto agradável. Perdoe os nossos pecados, principalmente aquele que cometemos contra os nossos irmãos. Aqueles o qual o Senhor nos chamou para amar. Santifica a nossa vida em tudo aquilo que fizemos, Pai. E que em todos os dias nós possamos acordar e agradecer pela graça e misericórdia recebida. Em nome de Jesus. Amém.